Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês essa linda ideia que vocês podem fazer reutilizando garrafas que vocês têm aí em casa. Então fique no vídeo até o final, quem quiser aprender. Eu sou Marilene Tati e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Então, aqui eu tenho uma garrafa, ela é quadrada, mas vocês podem fazer também em garrafas redondas, tá, pessoal? Então, aqui eu já lavei ela bem com a esponjinha, cortei aquela pontinha, o dosador que tinha aqui, tirei com um alicatezinho, quebrei. Então, passei já o álcool e agora eu vou vir com 2 demãos de tinta PVA branca ou tinta, pode ser tinta acrílica de parede também, tá, pessoal? Então, nós vamos precisar de uma esponjinha para tá passando essa tinta. Quem quiser também pode passar com pincel, mas é mais prático passar com a esponjinha. Já dei uma demão, vou acelerar a secagem com um secador, mas vocês podem deixar secando ao natural. E vou vir com a segunda demão. Então, aqui a garrafa já, a tinta bem sequinha. A gente vai fazer, então, esse efeito aqui de reboco descascando, ó, gente. Tá? A gente vai fazer esse efeito agora, porque depois a gente vai passar o verniz para não, quando a gente estiver fazendo a peça, qualquer arranhãozinho pode sair a tinta. Então, a gente vai passar o verniz antes de começar a fazer a colagem, tá, gente? Então, para fazer esse efeito ali do reboco descascando, aqui eu coloquei tinta branca, marrom, um azul, e esse aqui é o ocre, e um pouquinho de preto. Eu utilizei a tinta PVA, mas pode ser a tinta de tecido também, porque como a gente vai passar o verniz, ela vai, daí não vai sair, tá, gente? Se caso vocês não quiserem passar verniz, daí tem que ser a tinta acrílica ou a tinta PVA. Então, vamos lá. Pegar branco, uma pontinha de ocre. Ah, gente, daí vocês deixam uma parte de baixo aqui da garrafa, vocês deixam sem fazer nada, porque aqui a gente vai colar depois a janelinha e colocar as folhas, então vocês não fazem esse efeito, tá? Então, vamos pegar, deixa eu ver, esse lado ali, dei um arranhãozinho, eu vou pegar esse lado. E aqui vocês vão fazendo assim umas manchinhas, ó. Bem aleatório, sem nada definido, ó, gente. É aonde vocês vão querer fazer, ó. Daí vocês fazem um acima, outro mais abaixo, vão misturando o ocre com o branco, dando esse efeito, ó. Um lado mais escurinho, outro mais escuro, mais claro. Fazem uns maiores, outros menores. Que eu vou só sujar o pincel bem pouquinho, vou limpar no pano, só sujo mesmo. Eu vou dar assim uma sujadinha aqui, ó. Feito isso, eu vou vir com um pincel bem fininho. Daí vocês podem pegar o marrom ou o preto, daí a cor que vocês quiserem. E a gente vai aqui, ó, contornar de forma bem aleatória assim, ó. Então, aqui fiz todos os tijolinhos. Vamos começar da profundidade. Então, aqui eu vou começar pelo ocre. Vou pegando dessa parte, eu vou puxando para fora. Misturar com o branco. Agora, aqui eu vou pegar o marrom e vamos fazer toda a volta assim, ó. Daí, vocês fazem um de cada vez, porque vocês têm que trabalhar com a tinta bem molhada para vocês conseguindo dar o tomzinho mais escuro. Primeiro coloco o mais escuro
e vão clareando para fora. Vão colocando o branco, fazendo essa misturinha, ó. Pode colocar uma pontinha de azul também, mais ocre, e vão puxando assim, ó, suavizando para as laterais. Não deixando definida as cores, ela tem que ficar misturadas entre si, ó. Vão limpando o pincel na própria pintura aqui, ó. Então, aqui pintei todos, agora com o pincel com um pouquinho de marrom misturado com ocre, limpo o pincel para não ficar muita tinta. E aqui nesses tijolinhos eu vou fazendo isso aqui, ó. Deixa eu limpar mais o pincel, tem que estar bem com pouquinha tinta, ó, gente. Vou fazendo assim todos os tijolinhos. Então, feito isso, agora eu vou passar uma demão de verniz acrílico brilhante, mas também pode ser o verniz geral ou verniz vitral, ou também o verniz acrílico fosco para quem não gosta de brilho. Então, aqui já passei o verniz, já tá sequinho, vamos começar a fazer a nossa janelinha. Aqui eu abri uma massa branca, numa espessura bem grossinha, que a gente vai colar aqui embaixo. Então, vou passar um pouco de cola branca. Aqui essa massinha vai ter 6,5 cm de largura, tá, gente? Que é a altura da janelinha. Vamos colocar aqui e vamos cortar as laterais aqui, ó. Vou dar uma arredondada aqui ao lado. Essa massinha vocês têm que colar para dar o efeito de 3D da casinha, tá, gente? Então, aqui eu já abri também uma massa marrom e uma massa aqui é ocre com um pouquinho de branco, daí vai ficar bem clarinho assim. Fica tipo um tom de pele. Então, vocês vão fazer dois do mesmo tamanho, um marrom e o outro nesse begezinho aqui, tá, gente? Então, ele vai ter 6,5 cm de largura por 8,5 de comprimento. E aqui a gente vai arredondar os dois da mesma forma. Vamos arredondar só um dos lados para dar o formato de janelinha redonda. Aqui eu vou passar um pouco de cola e vou colar a parte marrom. E aqui eu vou centralizar e colar um pouquinho acima dessa massinha branca, ó. Bem pouquinho. E essa outra parte aqui, a gente vai fazer marcações. Pode ser com a faquinha mesmo. Então, feito isso, eu vou dar uma umedecida ou passar um pouquinho de cola embaixo, no meio e em cima. Aqui eu fiz um rolinho bem fininho e vou colocar aqui, ó.
Aqui eu vou fazer uma marcação bem no meinho, aqui em cima também. E vou dividir. E aqui então a gente já vai ter os dois lados da janelinha. Vou fazer uma marcação de preguinhos, como se fosse preguinhos. Pode ser com uma haste de cotonete mesmo. Então, dessa forma, vocês vão fazer com antecedência essa parte, porque ela tem que estar bem seca quando a gente for colar, tá bom, pessoal? Vou deixar secando, porque ela tem que estar... Vão virando de um lado e de outro para não ficar torto. E vão deixar secar. A gente não vai colar agora. Então, aqui eu fiz um rolinho que a gente vai colar em toda a volta aqui, ó. Passar um pouco de cola e vou fazer isso. E aqui eu vou pressionando e dando uma achatadinha, ó, para colar bem e não ficar tão alto. E aqui eu vou colar um rolinho, ó, bem grossinho. Corpinho da boneca, 5 gramas de massa no tom pele. Vou puxar um pescocinho. Ó, gente, ele fica bem chatinho. Tirar um pedaço do pescoço aqui. E vou deixar reto embaixo. Ó, dessa forma, super simples. Aqui eu já abri um pedaço de massa na cor que eu vou querer o vestido. E já vamos colocar o vestidinho nela. Ó, gente, ficou bem assim o corpinho. E já vamos colar ali na posição. Mas antes de vocês colar, vocês aguardem que essa parte marrom aqui tem que estar bem sequinha, tá, gente? Eu tô fazendo tudo molhado aqui, mas vocês têm que aguardar. Vamos fazendo aos poucos. Fazem uma parte, deixa dar uma secadinha, vão fazendo outra. E aqui vocês vão dando mais uma pressionada para ficar bem coladinho e bem certinho. Para cabecinha, 10 gramas de massa no tom pele. Vou dar uma achatada. Deixar ela mais quadradinha. Que eu vou fazer uma marcação um pouco abaixo da metade. E vou vir ajeitando. Tá, gente? Nada de complicado.
aqui marquei o narizinho, que eu vou puxar um pouquinho para baixo, dou uma pressionadinha, vai ficar esse relevo aqui, ó, essa parte mais gordinha. Aqui eu vou dar uma puxadinha para baixo, para formar um queixinho. Essa cabecinha, ela tem que ficar bem chatinha. Quem tiver moldezinho de cabeça, de apliques, pode aproveitar e fazer, porque ela é bem pequena. Fazer duas marcaçõezinhas assim e vou dividir essa boquinha ao meio. Então, nessa bonequinha aqui, eu não vou colocar a orelha, porque o cabelo dela vai tapar, então não é necessário colocar a orelhinha, tá, gente? Aqui eu vou utilizar o olhinho resinado da Artes da G, tamanho PP, desse modelo aqui, mas vocês podem usar o olhinho que vocês tiverem no tamanho PP. Vem a posição que vocês querem colocar. Não apertem ainda, só coloquem aqui. Aqui eu vou dar uma pressionadinha. Aqui com um pincel bem fininho, com o número 00, tinta preta. Tem que estar bem fininha também a tinta preta, vocês diluem para ela não ficar grossa, senão os cílios vai ficar muito grosso. E a gente vai puxar alguns fiozinhos aqui. Aqui vou ruborizar um pouquinho. Já vou deixar o rostinho pronto, que depois a gente só colar. Tinta PVA rosa, vou pintar a boquinha. Tá, gente? Pronto o nosso rostinho. Pro bracinho, 1,5 gramas de massa Corpelle. Vou dar uma alongada. Vou fazer uma bolinha na ponta. É bem simples essa mãozinha, não vamos nem colocar dedinho, tá, gente? Ó. Aqui eu vou só fazer a marcação do polegar. Pode ser com a faquinha mesmo. E essa mãozinha eu vou virar pra cima, que vai estar no rostinho dela, ó, dessa forma. Vou dar mais uma afinadinha. Vou fazer essa pontinha que eu vou que aqui eu vou encaixar uma manguinha. Mais ou menos 1 grama de massa, ó. Vamos fazer um conezinho. Acho que dá até menos de 1 grama, gente. Aqui eu vou fazer um furinho, afinar, passar um pouco de cola. E aqui eu vou encaixar, ó. Tá, gente?
Então, da mesma forma, vocês vão fazer o outro bracinho, só que vocês não vão virar assim, vão virar ele, vão deixar ele assim normal, tá? Então, aqui pronto já os dois bracinhos, já podemos colar. Então, aqui para os cabelos, amarelo ocre, eu vou colocar um pouquinho de branco para fazer ela loirinha. Vocês podem fazer com massa marrom ou preto, a cor que vocês quiserem. Aqui eu vou fazer vários rolinhos de vários tamanhos, mais grossinho em cima e afinadinho na ponta. Fazer só uma marcação. E aqui eu vou fazer um cachinho. Daí vocês fazem vários assim e vão fazer um bem longo também, que a gente vai dar toda a volta na cabecinha dela. Tá, gente, ó. Então aqui eu vou fazer mais uns. Então, aqui eu vou primeiro colar esse que eu fiz longo com cachinho dos dois lados. Centralizar mais ou menos, que vou dar uma pressionada para ficar bem colado e vou descendo. E agora é só completando com o cabelinho todo, vários cachinhos. Então, aqui eu fiz dois rolinhos bem fininho, vou cachear nas duas pontas de cada rolinho. Cachinho bem mais miudinho. Cachei de um lado, vou cachear do outro. Aqui eu vou pegar os dois junto, dessa forma, e vou colocar aqui, vou colar em cima da cabecinha. Aqui eu fiz um rolinho bem fininho de massa cor de rosa. Vou achatar que a gente vai fazer um lacinho. O lacinho tem que ser bem fininho, tá, gente? Então, aqui achatei. Vou fazer isso aqui, ó. Vou apertar aqui. Vou colar aqui entre os cachinhos. E vou dar uma pressionada. Daí, com o pincel úmido, com um pouquinho de cola, bem pouquinho, a gente vem ajeitando esses cachinhos e já colando eles pra cima, ó. Então, aqui pronta a nossa bonequinha. Então, aqui eu tenho 4 bolinhas de tamanhos diferentes. 1,5 gramas, 2 gramas, 2,5 gramas e 3 gramas. Então, aqui eu vou fazer um rolinho de cada um, eles vão ficar na mesma espessura, porém, como a quantidade de massa é diferente, uns vai ficar mais alongado. Vocês percebem, ó, ficou uma escadinha. Então, aqui eu vou dar uma leve achatada em cada um, não precisa apertar muito. E com a esteca gravatinha, eu vou vindo fazendo uma marcação no meio de cada um. Sem chegar até a ponta. Aqui vocês vão pegar uma tampinha ou um cortador que vocês tiverem aí, de mais ou menos 4,5 centímetros e vamos dar toda a volta dessa forma, começando pelo rolinho maior, ó, tá? Passei aqui,
Passar um pouquinho de cola para que depois, quando secar, não se desprenda. Então, aqui eu coloquei o tamanho maior. Agora, eu vou vir com o segundo tamanho, que ele vai ser um pouco menor. Vou colar aqui, vou dar a volta. Sempre passando um pouquinho de cola para colar bem um no outro, tá, gente? Da mesma forma, agora vocês vêm com outro tamanho, fazem a mesma coisa, partindo aqui igual e vão fazendo a volta. Tá feito, gente? Esse aqui a gente vai reservar, vamos deixar ele de lado. Então, vocês vão fazer esse processo 4 vezes dessa maneira e vão deixar secar em cima de um EVA para que crie uma casquinha aqui em cima e a parte de baixo continue molhada, para depois a gente estar colando na garrafa. Então, aqui terminando de fazer todas as partes, daí eu vou só explicar aqui para vocês que eu acabei de me esquecendo. 2 partes desses maiores, vocês vão virar de para um lado, para o meio, e o outro lado, vocês vão virar, vai ter que ficar assim, ó. Se vocês colarem assim, ele vai ficar todo virado, então a marcação tem que ficar de um lado e aqui de outro, para dar esse formato, tá, gente? Que eu vou deixar secar alguns minutinhos e daí já vamos colar. Então, aqui eu deixei secar apenas uns 5 minutinhos, só para mesmo criar uma casquinha. Vou passar cola e vou vir colando. Então, aqui eu colei dos 2 lados, ficou igual. Aqui eu passei uma cola na parte da tampa e fiz um rolinho bem fininho da mesma massa dessa cor aqui que a gente usou na janelinha aqui em cima. E vou encapar toda essa tampa com esse rolinho, dando voltas. Daí, a cada volta, vocês passem um pouquinho de cola na massa, para depois não descolar não descolar uma da outra no momento que secar, tá, gente? Assim, vocês vão fazendo toda a volta, dando uma pressionadinha, que já começa a segunda volta, passa um pouquinho de cola na massa. E assim vocês vão fazendo até cobrir toda essa tampa preta aqui. Então, aqui eu tenho 28 gramas de massa no mesmo tom que a gente usou para fazer toda a peça. E aqui é uma bola de isopor de 35 milímetros. Vou encapar essa bola, deixá-la bem fininha a massa na bola, que a gente vai precisar de massa aqui para fazer a parte que vai ser encaixada na garrafa. Então, vou empurrar bem, puxar toda a massa para baixo. Eu tô passando um pouquinho de creme hidratante na mão, ó, que ele fica bem fácil para alongar, ó. Que eu vou pegar um pedaço de palito de bambu com a ponta, só um lado com ponta, vou passar um pouco de cola e vou encaixar aqui, ó. Até ficar bem firme ali no isopor. Empurrar bem. E agora sim eu posso alongar, ó. Então, aqui eu deixei bem lisinho, ficou dessa forma, ó. Na parte de cima, vou fazer um X. X não, uma cruz, ó. E aqui eu vou levando essa marcação até embaixo. Agora eu vou subdividir, ó. Novamente o X, vou levar essa marcação também até embaixo.
Certo, gente? Se vocês quiserem deixar só com essa marcação, já fica legal. Mas aqui vamos agora dividir cada parte dessas de novo ao meio, ó. E aqui em cima eu vou colocar também um pedacinho de palito de bambu com a ponta só de um lado. Vou pressionar aqui. Não pode ser muito longo, gente. Vão girando, fica mais fácil para entrar, ó. Aqui eu vou fazer 6 coxinhas, bem gordinha e pequena, com menos de 1 grama cada bolinha dessas. E vou unir essas 6 coxinhas, 5 coxinhas, aliás. Tá, gente? Ó, ficou assim. Dá uma pressionada. E vou colar aqui em cima. Encaixo ali naquele furinho. Que eu vou hidratar a mão com creme e vou afinar essa pontinha. Deixar bem lisinha e unir as massas. Dessa forma. Aqui embaixo, nessa parte branca, deu umas pinceladas para ficar mais ou menos do tom da garrafa. Não vai aparecer quase nada, mas só para não deixar branco, tá, gente? Então, dá umas pinceladas de tinta. Aqui eu fiz várias bolinhas no tom verde. Vou fazer rolinho e afinar nas pontas, que a gente vai fazer folhinhas aqui de vários tamanhos. Umas maiores, outras menores. Afinei na ponta, vou achatar, não deixando muito fina. E aqui só vou fazer algumas marcações. Só assim. Dessa forma, eu vou fazer em todas. Tá, gente? Ó. Então, aqui já temos folhinhas. Então, aqui fiz várias folhinhas, vou passar cola atrás de todas elas e vou vir colando. Então, aqui logo abaixo da mãozinha dela, eu vou colocar um pedaço de massa verde. Vou pressionar de forma bem irregular. Pode puxar para cima um pouquinho, umas partes mais para baixo. E com um palitinho eu vou fazer toda uma textura para dar o efeito como se fosse umas plantas, uns verdes, tá, gente? Então, assim vocês vão fazer em toda essa parte aqui. E aqui embaixo também vou fazer a mesma coisa. Botar só um rolinho de massa verde. Não precisa ser muita massa aqui, gente. Só para finalizar aqui embaixo, ficar bem bonitinho. E vamos fazer a mesma coisa. Então, aqui eu já tenho uns apliquezinhos prontos, que eu vou aproveitar para colocar aqui nessa garrafa. E vocês podem colocar o aplique que vocês quiserem, a florzinha que vocês quiserem. Então, aqui eu vou colocar já a janelinha. A minha janela tá bem molhadinha ainda, gente. Então, não é necessário. Mas vocês vão deixar secar bem. E quando secar, para colar melhor, vocês coloquem um pouquinho de massa natural aqui. Colhem bem na janelinha, que ela vai ficar melhor para secar, tá, gente? Então, aqui vocês imaginem a janelinha assim, ó, tá? Daí ela abriu, ela vai ficar assim, dessa forma. Então, tem que ficar essa parte redonda para dentro. Assim, tá? A janela abriu, ela vai ficar assim. Tá? Então, aqui eu vou passar uma cola. Eu vou passar cola só porque ela tá bem molhadinha ainda. Mas, se vocês quiserem, também pode colar com cola adesiva, que fica muito bom.
E assim, dessa forma, vocês vão deixar secar de um dia para outro, não mexem mais, que depois a gente só vai pintar as janelinhas e fazer a finalização dessa parte de cima. Mas isso não tem como a gente fazer agora molhado, vão ter que esperar secar. No mínimo 24 horas, tá bom, pessoal? Então, aqui coloquei um pouquinho de tinta branca, amarelo ouro e marrom. Então, vou diluir esse marrom, colocar um pouquinho d'água e deixar bem aguado, bem diluído. E vou começar a passar aqui nessa parte. E aqui com um paninho úmido eu venho limpando. Então, aqui eu vou botar uma pontinha de marrom, dei uma limpada no pincel, uma pontinha de amarelo. Não muita tinta, gente, só sujo mesmo o pincel. E vou vir passando aqui nessa janelinha. Aqui então com o Metal Colors dourado, esse aqui é o dourado solar, mas pode ser o dourado que vocês tiverem aí. E uma esponjinha, a gente vai passando em toda essa parte que a gente agora envelheceu. Vamos começar pela tampa aqui, ó. Vamos dando batidinhas. Então, aqui finalizando a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado, deixe o seu like e até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau!